Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Ata da sessão por videoconferência do dia 1º de dezembro de 2021, bem como da sessão virtual de 13 a 17 de dezembro do mesmo ano. Todos aprovam? Aprovado. Registros iniciais. Boas-vindas a todos nesta primeira sessão do ano, a sessão civil, em especial os juízes convocados, doutora Neise Fernandes e doutor Ricardo Tinoco, que não participam ordinariamente da sessão do Pleno. Registro da ausência do desembargador Virgílio Macedo, que está em gozo de férias. O desembargador Rebouças também comunicou a impossibilidade de se fazer presente nesta sessão. Julgamentos. O primeiro processo da pauta é o incidente de resolução de demanda repetitiva 0812773, suscitante Suerda Regina Câmara de Medeiros Sena, advogado Dr. Rafael de Almeida Araújo e outros. Suscitado Secretaria Municipal de Administração do município de Currais Novos. Relator desembargador Cornélio. Está em mesa, desembargador Cornélio? Está em mesa. A inscrição do doutor Ricardo César Ferreira Duarte Júnior, advogado da suscitante. Bom dia, doutor Ricardo, Vossa Excelência tem a palavra para 15 minutos. Bom dia, excelências, bom dia, nobres desembargadores e todos os presentes nessa sessão virtual. Não vou tomar muito tempo de vossas excelências, vou tentar ser bem objetivo. A situação Orinha Preço corresponde a uma ação que diversos servidores de Currais Novos ingressaram, pedindo que fosse implementado o plano de cargos e salários que foi elaborado pela legislação 1164 de 1990 e foi indeferido na primeira instância. A gente apresentou a apelação e há diversos processos por diversos desembargadores. Nessa questão em si, eu acho que tem pequenos pontos fundamentais a serem observados. O primeiro deles é que essa discussão já tinha sido realizada no âmbito do PJRN no processo de 2012-014-197, cuja relatoria era do desembargador Amilcar Maia, e o PJ, através do Pleno, votou de forma unânime para deferir a ação, o emparamento do plano de cargos e salários instituído pela lei municipal, entendendo, no caso, que não havia prescrição, que é uma das alegações atuais, que não haveria prescrição, que seria de trato sucessivo. O que é bem importante observar é que a discussão atual é exatamente a discussão desse mandato de segurança. E se os senhores poderiam me perguntar, certo, doutor, se já foi julgado, por que Vossa Excelência entrou novamente? Porque, posteriormente a esse mandato de segurança, o município de Currais Novos ingressou com uma ação rescisória questionando requisitos formais da legitimidade, que, no caso, à época, teria sido do Sindicato dos Servidores. E aí, uma ação rescisória, por questões formais da regularização do Sindicato dos Servidores, o acordo do TJ ele foi desconstituído. Foi desconstituído, salvo me engano, em 2019. E aí, posteriormente, os servidores, de forma individual, ingressaram todos com a demanda, exatamente a mesma discussão. Que a discussão é aplicar o princípio da legalidade administrativa, implementar o plano de cargos e salários. É, inclusive, interessante a gente observar que a primeira instância, no juízo de Currais Novos, tanto a primeira quanto a segunda vara, em decisões idênticas, que é importante ressaltar isso, entenderam que o plano de cargos e salário teria sido revogado pelo regime geral dos servidores públicos, o que, ao nosso ver, não teria muito sentido. São duas leis cujas matérias são completamente diferentes. Plano de cargos de algumas categorias e regime geral dos servidores públicos. Não abordam nem mesmo a mesma matéria. Então, houve apelações, agora o incidente de multa repetitiva, porque há diversas ações com diversos desembargadores
e a discussão seria exatamente essa. Agradeço a Vossas Excelências a atenção e gostaria de ouvir a palavra ao presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Cornélio Azevedo. Olha, meu voto é pela inadmissão do incidente. Por quê? Isso é uma questão localizada, lá de Currais Novos. Lá no primeiro grau não existe nenhuma decisão contrária, todas são no mesmo sentido, como até o próprio advogado falou, né? E aqui no tribunal tem 2 casos comigo, e, se eu não me engano, 2 julgados por Ibanez, também no mesmo sentido, não há divergência nenhuma, né? Nem no primeiro grau, nem no segundo grau, né? E por isso está faltando esse requisito justamente para autorizar a admissão do recurso. E a emenda está assim: direito administrativo e processual civil, incidente e resolução de demandas repetitivas, pretensão de uniformizar a jurisprudência desta Corte de Justiça quanto a celeuma tratada nos processos paradigmas, ausência de comprovação de entendimentos divergentes sobre a matéria, compreensão convergente sobre a temática externada na primeira e segunda câmaras deste tribunal, inexistência de instrução, indicação de feito subjacente e da eventual controvérsia a ser dirimida, utilização do expediente de maneira preventiva, impossibilidade, não demonstração do preenchimento de requisitos previstos no artigo 976 do CPC, posicionamento adotado por esta seção civil em situações análogas, inadmissão do incidente. É assim o meu voto, pela inadmissão do incidente de resolução. Pois não. Aqui no sistema constam 8 votos, acompanhando o relator. Alguém quer se manifestar? Então, julgado não provido, né, o incidente nos termos do voto do relator. O segundo, incidente de resolução de demandas repetitivas, número 0802-974, suscitante do município de Mossoró, procuradora doutora Fernanda Lucena, suscitante terceira vara da Fazenda Pública da comarca de Mossoró, o relator desembargador Ibanez Monteiro. Aqui houve um pedido de vista do desembargador Amilcar, tanto nesse como no 3, que é também da relatoria do desembargador Ibanez, parece que a matéria é semelhante. Desembargador Amilcar. A votação está consolidada, não adianta também fazer nenhuma ponderação a esse respeito. Aqui eu fiz algumas questões de ordem inicial, porque entendo que há algumas questões que provocam a nulidade do feito, por deficiências processuais. Na realidade, se quis salvar o processo, quando estava prosseguindo no julgamento anterior, até a ideia foi do desembargador Cornélio, eu tenho minha reticência a tentar salvar processo que já nasce, como diz o outro, torto. Mas ele tem uma série de situações que eu fiz referência aí no meu voto, que está disponibilizado, até porque há uma diferenciação, porque eu inicialmente era da terceira vara da Fazenda Pública de Mossoró e o processo parece-me que foi aproveitado da segunda vara da Fazenda Pública. As matérias não têm muita correlação do processo que está sendo vinculado, o IRDR, não se discute a matéria que foi debatida no IRDR, mas a votação está consolidada e eu entrei no mérito, fiz apenas uma sugestão de alteração de redação do enunciado, mas também está consolidada a votação no outro sentido. Era apenas essas observações que eu queria fazer, porque me parece que o processo realmente não tem muita similaridade com o que foi discutido e com o que se tentava resolver através do IRDR. Eu estou acompanhando as exceções que Vossa Excelência fez, ressalvas. Aí, porque tem questão, tem várias nulidades que podem ser constatadas na leitura aí do processo que é atrelado, mas
A votação já foi consolidada, então não tem problema não. Desembargador Ibanez, a conclusão, eu não estou conseguindo abrir aqui o voto. Senhor presidente, Pois não, desembargador. na verdade eu não votei ainda, porque como eu pedi de vista, eu costumo sempre aguardar, né, para ampliar a discussão. O desembargador Amilcar fez referência aí a algumas eventuais nulidades, mas eu confesso que não tive acesso ainda ao voto do desembargador, o voto visto, não consegui acessar. Quando o senhor clicar aí no IRDR, aí aparece aquela pizzazinha, aí tem o meu voto, tem o meu nome com a votação a divergência parcial, tem os demais. Quando o senhor clicar em cima do meu nome, o senhor vai ver que o meu voto aparece abaixo naquela parte que fica... Não é a pizzazinha, né? Uhum. Eu vou pedir vista também, Carmente. Eu quero examinar, não é? Tem tanto ele, desembargador Amauri, quanto a apelação a ele vinculada. Sim. O número 3 também, não é isso? Os dois, pede dos dois. O número 2 e o número 3 da pauta. O desembargador Amauri pede vista. Os demais mas não aguardam. impede que o desembargador Ibanez também faça, se quiser, alguma colocação em relação à questão trazida do desembargador Amilcar. Posso fazer, desembargador Amauri? O processo, na verdade, o incidente é o número 2. O número 3 é o processo principal, digamos, que foi aproveitado para resolver o incidente. Sim, isso. Então, nós vamos resolver o incidente e julgar o processo ordinário, o recurso ordinário. Neste processo, lembra que nós tivemos a discussão que o IRDE já havia sido admitido, e o desembargador Amilcar trouxe a questão que o processo principal no qual foi suscitado o incidente já havia sido julgado. E aí a decisão naquela ocasião foi aproveitar isso aí para não contrariar a decisão antes tomada. E aí faltava o parecer do Ministério Público, e foi, digamos, de certa forma, saneado o processo com o chamamento desse processo, a vocação deste processo. Sim, lembro disso. Para julgamento conjunto, e o processo, lá na origem, só tem o município que se manifestou, a procuradora deu ciência dessa decisão no processo, e como foi o município suscitante, eu entendi que não precisava mais intimar o município para se pronunciar sobre o incidente, porque foi ele o suscitante. A parte contrária, no processo de execução, que é o processo que será julgado em conjunto, é aquela hipótese do devedor na execução fiscal não localizado. Então, não adiantava eu mandar intimá-lo, porque jamais teria ele localizado. Se não foi localizado no processo de execução, muito menos para julgar o incidente. E o processo retornou com vista à procuradora, que emitiu parecer apenas com relação à conclusão proposta, a tese fixada, é que ela acrescenta uma pequena modificação na redação que eu propus. Essa redação, naturalmente, que não é o objeto principal do recurso. Se admitido o incidente, nós discutiremos a tese a ser fixada, que pode haver modificação redacional, até mesmo acolhendo a sugestão contida no parecer do Ministério Público. Mas, como Vossa Excelência irá examinar, então eu só estou resumindo, porque retornei com o processo a julgamento com esse entendimento. E aí, naturalmente, na outra oportunidade, nós debateremos até essa redação do tema da tese que poderá ser fixada, desde que o tribunal admita o incidente e fixar a tese. Se não admitir, o processo será resolvido de outra forma. Senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, em primeiro lugar, tem algumas questões que eu fiz referência aí. Se o Ministério Público não observou, isso não é problema meu, é do Ministério Público. Mas acontece o seguinte, o incidente tratava sobre um processo vinculado à terceira vara da Fazenda Pública. Esse que está sendo julgado é vinculado à segunda vara da Fazenda Pública. E segundo os fatos tratados no incidente que foi suscitado pelo município,
diga-se, são diferentes daquele que é abarcada no processo a que foi vinculado esse incidente. Então, há essas diferenciações que nós estamos tentando salvar um IRDR, vinculando a um processo que não se discutia o que foi objeto que foi levantado no IRDR. Essa é a primeira situação que me deixou um pouco, digamos assim, preocupado. E tem, além disso, a marcha do processo do principal ao qual ele ficou vinculado, tem algumas falhas também, como, por exemplo, o fato da juíza de primeiro grau entender, inclusive, que na peça de contrarrazões não era necessário. O nosso Código de Processo Civil diz que é peça essencial ao processo, mas evitar maiores discussões, mas são observações que apenas eu fazer esse contraponto que me chamaram a atenção. Mas, para que não demore mais ou não prossiga, inclusive, eu fiz um voto em relação à questão de mérito, tendo cuidado apenas de adaptar a questão final para que não se fixe uma situação sem observação das peculiaridades. Porque, na realidade, esse RDR foi suscitado ante a reiteradas decisões da terceira Câmara, lá da terceira vara de execução da Fazenda Pública de Mossoró, e não com relação à da segunda, que é o processo ao qual ele acabou restando vinculado. Então, julgaremos em conjunto o número 2 e o número 3, é isso? Exato. Certo. Pedido de vista do desembargador Amaury. Ok. Está errada a pauta. Na ordem administrativa, indicações, expedientes e propostas, na presidência não tem. Sugestões de proposta da presidência, não tem. Indicações e propostas. Desembargador Amaury. Não tem, excelente. Desembargador Cláudio. Doutora Neise. Indicações e posições. Só felicitar a todos os desembargadores aqui presentes, a doutora Elaine, o doutor Eduardo e o doutor Ricardo Tinoco, porque não tinha falado com eles ainda este ano, e desejar um ano novo, próspero para todos e com muita saúde. Obrigado, doutora Neise. Desembargador Amilcar. Nenhuma, presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também, presidente, sem proposições, só me congratular com todos e agradecer as palavras generosas da colega doutora Neise. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Cornélio. Não tenho proposição. Doutor Eduardo Pinheiro. Sem proposição, senhor presidente, e apenas agradecer as palavras da doutora Neise. Ok, então não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos. Pois não? Me permita só também retribuir as congratulações, né, os votos de Feliz Ano Novo para todos, né, que eu estou tendo a oportunidade de participar da primeira sessão, estava de férias, mas também tive Covid, né, então, graças a Deus, restabelecida e desejando muita saúde para todos nesse ano, né, e um profícuo trabalho. Muito obrigado, doutora. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.